Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre os resultados que foram obtidos em um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele foi financiado pela FAPEMIG dentro de uma demanda universal. O número do processo associado a esse projeto é APQ 0201716 e o título do projeto é Modelagem de Sistemas Elétricos com a consideração simultânea de elementos e fenômenos dependentes do tempo e da frequência. Bom, esse projeto, ele basicamente, ele tratou do tema desempenho de sistemas elétricos frente a descargas atmosféricas. Bom, para a gente falar um pouco melhor disso, entender um pouco melhor esse projeto, o objetivo dele, os resultados dele, quais são os impactos dos resultados desse projeto na sociedade, sobretudo no estado de Minas Gerais, vamos fazer um exercício aqui, imaginar quando começa a chover, por exemplo. E aí, às vezes, quando começa a chover, sobretudo dependendo da localidade, onde você mora, tem-se um certo receio, um medo, vamos dizer assim, sobretudo dependendo das condições ali da tempestade, de que ocorra o desligamento, que a luz acabe, né? Que o fornecimento de energia elétrica seja interrompido. Em geral, isso é decorrente de alguma falha. E observe o seguinte, a interrupção de energia ela pode ter uma série de consequências catastróficas, são consequências graves. Por exemplo, em um hospital, né, é claro que o hospital, dependendo da área ali do hospital, o hospital tem geradores próprios, né? Então, por exemplo, uma ala cirúrgica e por aí vai, mas quando a energia é interrompida, parte ali do hospital, parte do funcionamento dele fica comprometido. Uma outra questão são as questões de segurança mesmo. Câmeras, por exemplo, podem deixar de funcionar, questões de trânsito, quando um sinal para de funcionar também, questões econômicas mesmo, interrupção de processos produtivos, pequenos comerciantes também podem ser atingidos por uma interrupção de energia, por exemplo, um congelador que deixa de funcionar. E quando durante uma tempestade, a maior parte quando ocorre uma interrupção, na maior parte delas, essa interrupção é decorrente da incidência de uma descarga atmosférica nas linhas de alta tensão. E aí, se as técnicas, vamos dizer assim, melhor dizendo, as medidas de proteção associadas a essas linhas de alta tensão não são bem projetadas ou não são adequadamente projetadas, a incidência de uma descarga atmosférica nessas linhas vai causar o desligamento dessa linha e consequente interrupção do fornecimento de energia. Bom, como é que a gente lida com esse problema? Quais seriam as formas de lidar com esse problema? Existem, vamos dizer assim, pelo menos 3 formas que a gente pode pensar. Uma primeira, para a gente investigar esse problema, seria de uma forma experimental. Começou a chover, a linha vai estar equipada com uma série de instrumentos de medição para se medir as correntes associadas às descargas, as sobretensões resultantes da incidência de descargas, e depois disso a gente faria uma análise desses dados. Mas observe o seguinte, essa é uma técnica muito cara, não dá para a gente equipar toda uma linha de transmissão com uma série de instrumentos para se fazer esse tipo de medição. E além disso, nós ficaríamos dependentes dos momentos de chuva para obter dados para se investigar. Então essa primeira forma de investigação, vamos dizer assim, ela é inviável. Uma segunda forma seria tentar reproduzir em laboratório um fenômeno similar ao fenômeno associado às descargas atmosféricas, ou seja, um fenômeno associado a se aplicar em equipamentos do sistema elétrico correntes muito elevadas como aquelas associadas às descargas atmosféricas. Isso é possível? Sim, é possível, mas também é caro, demanda-se um laboratório com uma série de equipamentos específicos para esse tipo de aplicação. Temos esses laboratórios? Temos alguns desses laboratórios no Brasil, são poucos, não só no Brasil, no mundo como um todo, são poucos. E também é caro a manutenção, se realizar esses testes. Então é uma opção viável, mas muito cara também, e que demora-se mais para gerar um conjunto grande de resultados. Uma terceira forma, muito importante, muito utilizada, é a realização de simulações computacionais, de tal maneira a reproduzir em um programa de computador o fenômeno associado à incidência de descargas atmosféricas em uma linha de transmissão, por exemplo. Então, qual que é o grande ganho que a gente tem com a realização das simulações computacionais? O grande ganho que a gente tem é que, utilizando o computador, a gente pode fazer 1, 2, 10, 100, 1000 simulações. Então a gente pode gerar um conjunto muito extenso de resultados. E aí, a partir da análise
desse extenso conjunto de resultados, a gente consegue chegar a conclusões, definir práticas mais eficazes de proteção e por aí vai. E bom, onde se insere então, dentro disso tudo que eu falei, o projeto, só lembrando o nome dele, que talvez agora fique até mais claro esse nome, né, que é Modelar Sistemas Elétricos para simulação de transitórios em sistemas elétricos, considerando elementos e fenômenos dependentes do tempo e da frequência. Essa última parte é uma parte mais técnica. Mas, na realização dessas simulações, é muito importante que a simulação realizada em um programa computacional, que ela represente de forma fidedigna, da forma mais fiel possível, o fenômeno real. Então, os modelos que a gente utiliza ali para os elementos do sistema elétrico, para a descarga atmosférica, esses elementos, esses modelos, se eles forem pobres, se eles não representarem de forma fidedigna a realidade, os resultados também serão pobres. Então, é muito importante que esses modelos sejam os mais rigorosos possíveis. E esse projeto, ele se concentrou exatamente nisso, no desenvolvimento de modelos rigorosos para elementos do sistema elétrico, de forma a possibilitar realizar uma ampla gama de simulações e com isso gerar uma série de resultados, que essa série de resultados permite que a gente faça uma série de análises e defina práticas de proteção adequadas, apropriadas para o sistema elétrico contra o fenômeno em questão, que são as descargas atmosféricas, com o intuito de reduzir o número de desligamentos do sistema elétrico e reduzir também o intervalo dessas interrupções. Então, em linhas gerais, foi esse o objetivo do projeto. Chegamos a uma série de resultados muito interessantes, alguns deles já estão sendo aplicados em sistemas elétricos reais pelas concessionárias de energia, e a gente espera que os resultados, os impactos desse projeto, das conclusões que nós chegamos, que esses impactos possam ser sentidos em breve pela comunidade, na forma de uma melhoria da qualidade da energia, na redução do número de desligamentos, e que a gente possa ter contribuído com a sociedade no contexto aí dessa pesquisa que foi financiada pela FAPEMIC. É isso. Muito obrigado.